Hello, student! Aqui é a Teacher Geisa e você está no canal Listen and Repeat. Na aula de hoje, vamos ouvir a leitura de um pequeno texto chamado Group Self-Evaluation. Group Self-Evaluation. Ouça a leitura twice. Ouça a leitura duas vezes. Two times. Twice. Let's get started. Vamos começar. Group self-evaluation. Good morning, class. Today we are going to do a different activity, a group self-evaluation. I have some questions for you to answer together. So you have to think about your strengths and weaknesses as a team. Do you cooperate with each other? Do you help each other understand the complex topics? Do you respect each other? Do you support each other? Do you believe in teamwork? Do you do your best every day? Group self-evaluation. Good morning, class. Today we are going to do a different activity, a group self-evaluation. I have some questions for you to answer together, so you have to think about your strengths and weaknesses as a team. Do you cooperate with each other? Do you help each other understand complex topics? Do you respect each other? Do you support each other? Do you believe in teamwork? Do you do your best every day? Check now the translation. Confira agora a tradução. Autoavaliação em grupo. Bom dia, classe! Hoje vamos fazer uma atividade diferente, uma autoavaliação em grupo. Tenho algumas perguntas para vocês responderem juntos. Então, vocês precisam pensar sobre seus pontos fortes e fracos como equipe. Vocês cooperam uns com os outros? Vocês ajudam uns aos outros a entender tópicos complexos? Vocês se respeitam? Vocês se apoiam? Vocês acreditam no trabalho em equipe? Vocês fazem o seu melhor todos os dias? Vamos conferir agora o texto linha a linha. É muito importante que neste momento você separe aí o seu caderno das aulas Listen and Repeat. Anote, porque no final da aula vamos fazer um desafio e você não vai poder olhar nas suas anotações nem conferir nada aqui na tela. Você vai ter que tirar tudo da sua memória. Então, se você anotar agora, vai te ajudar a memorizar. E também você vai repetir bastante neste momento. Alright, student? Então, vamos começar. Vamos analisar o texto linha a linha. Então, a frase bom dia, turma, em inglês é Good morning, class. Good morning, class. Repete aqui com a teacher. Good morning, class. Mais uma vez. Good morning, class. Muito bem. Então, como se diz em inglês bom dia, turma? Como que é? Exatamente. Good morning, class. A frase hoje nós vamos fazer uma atividade diferente. Em inglês é Today we are going to do a different activity. Repete com a teacher. Today we are going to do a different activity.
Certo? Agora eu vou dividir essa frase em duas vezes e aí você repete com a teacher, tá bom? Vamos lá? Today we are going to do a different activity. Repetiu? Como é que foi? Tranquilo? Posso continuar? Então tá bom. Então agora repete com a teacher a frase inteira. Today we are going to do a different activity. Mais uma vez. Today we are going to do a different activity. Certo? Se você está acompanhando esta aula com um celular, tente colocar este celular paralelo aos seus olhos, de forma que você não fique com o queixo para baixo, e isso dificulte a sua fala. Muito bem. Vamos agora entender esta nota? Uma forma de falarmos sobre o futuro é usarmos a estrutura to be plus going to plus verb. O verbo to be aqui nessa frase é are, mas você sabe que o verbo to be não é apenas are. Você pode encontrar is, are, am, was, were. E depois você tem o going to. Going to é usado para falar do futuro, mais um verbo. We are going to do a different activity. Nós vamos fazer uma atividade diferente. Se aqui também o verbo to be estivesse no passado, seria were. We were going to do a different activity. Nós iríamos fazer uma atividade diferente. Então, a estrutura para falar do futuro é o verbo to be. Aqui está no presente, né? Are. Going to, mais um verbo. O verbo dessa frase aqui foi o do. Hoje nós vamos fazer. Do significa fazer. Então, você pode substituir por qualquer outro verbo. Basta você usar o verbo to be, o going to e mais um verbo. Por exemplo, temos ali a frase embaixo. We are going to watch a movie. Nós vamos assistir a um filme. Então, to be foi o verbo are, depois going to, e o verbo usado nessa frase foi watch, que é assistir. Então, realmente, essa estrutura é para falar sobre o futuro, e você pode sim colocar outro verbo. Alright, student? Muito bem. Então, feche os olhinhos. Como se diz em inglês? Hoje nós vamos fazer uma atividade diferente? Isso mesmo. Today we are going to do a different activity. A frase uma autoavaliação em grupo em inglês é a group self-evaluation. Repete com a teacher. Evaluation. Evaluation. Então a letra U tem som de you, you. You é você em inglês. Então é só você usar essa pronúncia. You.
Evaluation. Repete com a teacher. Evaluation. Muito bem, não tenha preguiça de abrir bem a boca para você falar as palavras. É bom você, nesse momento que está aprendendo, exagerar um pouquinho, abrir bem a boca para falar. Depois, quando você estiver bem acostumado com o som dessas palavras, é claro que você não precisa exagerar, você pode falar de forma natural. É só para você se acostumar, a sua boca se acostumar com o som dessas palavras, de modo que fique natural no futuro. Então, repete com a teacher. Evaluation. Isso. Se você puder fazer essa aula na frente de um espelho, é só você conferir se dá para ver os dentes de cima e de baixo. Significa que você está conseguindo falar bem as palavras. Você está abrindo a boca o suficiente. Quando você não consegue ver os seus dentes, talvez você não está colocando tanto esforço. Pelo menos nesse momento. Faça isso. Repete com a teacher. A group self-evaluation. Então vamos relembrar? Feche os olhinhos. Como se diz em inglês uma autoavaliação em grupo? A group self-evaluation. Muito bem. A frase eu tenho algumas perguntas para vocês responderem juntos. Em inglês é I have some questions for you to answer together. I have some questions for you to answer together. Student, essa terceira palavra aqui, some, muitos estudantes brasileiros de inglês dizem some. Some questions. I have some questions. Então, presta atenção na sua pronúncia, tá bom? Aqui é some. Some. Alright? Repete com a teacher. Some. Muito bem. Depois nós temos questions for you to answer together ou ru answer together. As duas formas de falar estão corretas. Você pode falar esse to aqui como to ou ru. Por quê? Porque quando uma palavra tem a letra T e do ladinho dela tem uma vogal, esse T fica com som de R. Então, por isso você pode dizer ru, ru, ok? Olha só, eu vou falar a frase inteira, então você presta atenção na pronúncia da palavra some e da palavra to, beleza? Vamos lá? I have some questions for you to answer together. Ou I have some questions for you to answer together. Então, ninguém precisa ficar discutindo, apenas aceitar que você pode falar to ou ru, alright? Então, repete aqui com a teacher, só o comecinho, ó. I have some questions. For you to answer together. Isso. Vamos repetir de novo. I have some questions. For you to answer together. Agora a frase inteira você pode repetir comigo, tá bom? Vamos lá? I have some questions for you to answer together.
Certo. Só mais uma vez. I have some questions for you to answer together. Belezinha. Vamos lá, então. Então, vamos relembrar. Se você está repetindo, está anotando, com certeza você vai lembrar com mais facilidade, com certeza. Então, como se diz em inglês, eu tenho algumas perguntas para vocês responderem juntos. Isso mesmo. I have some questions for you to answer together. Muito bem. Então vocês têm que pensar sobre seus pontos fortes. So you have to think about your strengths. So you have to think about your strengths. Pontos fortes, strengths. Strengths, força. Ok, student? Então, ponto forte, strengths. Junte o think com about, fica finca. Think about. Finca. Repete com a teacher. Finca. About terminou com T e your começou com som de vogal. About your. About your. T fica com som de R quando está do ladinho de uma palavra que começa com som de vogal. Então, think about your. Think about your. Então, student, você não pode falar assim de maneira robotizada. Think about your. E eu percebo que muitos estudantes brasileiros de inglês, quando vão falar palavras que terminam com T, têm uma tendência de inserir o som da letra I. Então, em vez de falar about, com um T sutil, muitos dizem about. Então, precisa prestar atenção nisso, alright? Mas aqui nós estamos juntando, linkando o som das palavras. Então, fica about your, about your. E antes, finca, finca, think about your, ok? Então, repete com a teacher aqui só essas três palavrinhas. Think about your. Repetiu? Think about your. Isso, vamos repetir a frase inteira, ó. So you have to think about your strengths. Mais uma vez essa frase inteira, tá? So you have to think about your strengths. Muito bem. Então vamos relembrar? Como se diz em inglês? Então vocês têm que pensar sobre seus pontos fortes? So you have to think about your strengths. Muito bem. E pontos fracos como um time. And weaknesses as a team. And weaknesses as a team. Então, você vai juntar esse as com a, fica as a. Vai juntando, tá bom? Weaknesses as a, weaknesses as a, weaknesses as a. And the weaknesses as a team. And the weaknesses as a team. Repete com a teacher. And weaknesses as a team. Mais uma vez. And weaknesses as a team. Muito bem. Então, como se diz em inglês e pontos fracos como um time? And weaknesses as a team.
Vocês cooperam uns com os outros? Do you cooperate with each other? Do you cooperate with each other? Junte esse it com other, fica each other. Repete com a teacher, each other. Mais uma vez, each other. Agora a frase inteira, repete com a teacher. Do you cooperate with each other? Muito bem. Vamos relembrar? Como se diz em inglês? Vocês cooperam uns com os outros? Do you cooperate with each other? Vocês ajudam uns aos outros a entender tópicos complexos? Do you help each other understand complex topics? Do you help each other understand the complex topics? Do you help each other understand the complex topics? Pode repetir com a teacher. Do you help each other understand the complex topics? Só mais uma vez. Do you help each other understand the complex topics? Muito bem. Então, como se diz em inglês? Vocês ajudam uns aos outros a entender tópicos complexos? Do you help each other understand the complex topics? A frase vocês respeitam uns aos outros? Do you respect each other? Do you respect each other? Do you respect each other? Pode repetir com a teacher. Do you respect each other? Certo. Como se diz em inglês? Vocês respeitam uns aos outros? Do you respect each other? Vocês apoiam uns aos outros? Do you support each other? Do you support each other? Student, essa palavra aqui, support, é apoiar, alright? Muita gente acha que é outra coisa, né? Isso daqui nós chamamos de false friends, false cognates, que é uma palavra que parece uma em português, mas é outra. Então, support significa apoiar, dar apoio. Não suportar, né? No sentido de que a pessoa está passando por algo difícil, ela tem que suportar. E sim, no sentido de apoiar. Lembre-se, isso daqui é um falso cognato, é um false cognate ou false friend, falso amigo. Você pode pesquisar, isso existe, alright? Lembre-se que support não é suportar, e sim apoiar. Repete com a teacher. Do you support each other? Muito bem. Então, feche os olhinhos. Como se diz em inglês? Vocês apoiam uns aos outros? Isso mesmo. Do you support each other? A frase vocês acreditam em trabalho em equipe?
Em inglês é Do you believe in teamwork? Do you believe in teamwork? Do you believe in teamwork? Repete com a teacher. Do you believe in teamwork? Mais uma vez. Repete com a teacher. Do you believe in teamwork? Muito bem. Vamos relembrar? Como se diz em inglês, vocês acreditam em trabalho em equipe? Do you believe in teamwork? Vocês fazem o seu melhor todos os dias? Do you do your best every day? Do you do your best every day? Do you do your best every day? Repete com a teacher. Do you do your best every day? Pode fechar os olhos agora, eu acho que fica mais fácil para você pronunciar. Do you do your best every day? Mantenha-se com os olhos fechados. Repete com a teacher. Do you do your best every day? Pode abrir. Agora me conta, qual foi mais fácil de falar? Quando você estava com os olhos abertos, acompanhando a legenda, Do you do your best every day? Ou quando você fechou os olhos e repetiu, Do you do your best every day? Me conta aqui nos comentários, alright? Agora, veja essa nota aqui. Percebe que do pode ser tanto o verbo auxiliar como o verbo principal? Essa frase pode parecer estranha à primeira vista, mas está correta. E sim, está corretíssima. Aqui nós temos a palavra do duas vezes. O primeiro do é verbo auxiliar. É uma palavra usada para fazer uma pergunta, para transformar a frase em pergunta. E o outro do é o verbo principal da frase, que significa fazer. Ali está traduzido como fazem, porque you está no plural. Inclusive, you tanto pode ser singular, você, quanto you, vocês. Então, dependendo do sujeito, você vai ter em português ali uma tradução diferente. Por exemplo, você faz. É assim no português. Você, singular, faz. Plural, vocês fazem. Só que no inglês é maravilhoso, porque fica do mesmo jeito. O português que é difícil. Você faz, vocês fazem, nós fazemos. Olha só como fica diferente. No inglês, não, fica a mesma coisa. Então é muito simples. Isso é mais um incentivo para você continuar estudando inglês, porque comparado com o português é bem mais fácil mesmo, e eu posso te provar. Alright? E o primeiro do dessa frase é um verbo auxiliar, ele me auxilia a fazer uma pergunta. Como que eu sei? No português, basta eu mudar a entonação da minha voz para diferenciar uma frase afirmativa para interrogativa. No inglês, não. Eu preciso de um verbo auxiliar, que no caso aqui é o do, verbo auxiliar usado no presente simples, né? O passado simples é did, futuro will, e assim por diante. Tem muitos outros verbos auxiliares, né? Então, por exemplo, se eu fosse aqui afirmar em português, você faz o seu melhor todo dia. Bastaria eu dizer, você faz o seu melhor todo dia. É uma afirmação. Se eu quisesse fazer uma pergunta, bastaria eu mudar a entonação da minha voz e dizer assim: Você faz o seu melhor todo dia? Pronto, já se transformou em uma frase interrogativa. Mas no inglês não é assim que funciona, não. Eu preciso de um verbo auxiliar
Por isso que ele tem esse nome, auxiliar. Ele me auxilia, ele me ajuda. Eu preciso de uma palavra que, na verdade, não tem tradução nenhuma, mas ela está ali para indicar que é uma pergunta. Por isso que muitos estudantes brasileiros de inglês não aceitam que tenha duas vezes numa frase só. Ah, não, não pode. Pode sim. Um do é verbo auxiliar e o outro é o verbo principal da frase. Um tem tradução, o outro não. Olha que maravilha. Então repete aqui com a teacher. Do you do your best every day? Mais uma vez. Do you do your best every day? Muito bem. Então, vamos relembrar. Como se diz em inglês? Vocês fazem o seu melhor todos os dias? Do you do your best every day? Muito bem, student. Agora nós vamos para uma review. Eu vou ler todo esse pequeno texto mais duas vezes e você vai prestar atenção. Nesse momento, just listen, apenas ouça. Let's get started. Vamos começar. Group self-evaluation. Good morning, class. Today we are going to do a different activity, a group self-evaluation. I have some questions for you to answer together, so you have to think about your strengths and weaknesses as a team. Do you cooperate with each other? Do you help each other understand the complex topics? Do you respect each other? Do you support each other? Do you believe in teamwork? Do you do your best every day? Group self-evaluation. Good morning, class. Today we are going to do a different activity, a group self-evaluation. I have some questions for you to answer together. So you have to think about your strengths and weaknesses as a team. Do you cooperate with each other? Do you help each other understand the complex topics? Do you respect each other? Do you support each other? Do you believe in teamwork? Do you do your best every day? Muito bem, student. Agora que você ouviu, você está preparado para o challenge, porque durante toda a nossa aula você repetiu, fez anotações. Então, esse é o momento que você vai ser desafiado a falar tudo o que você aprendeu nessa aula de hoje, sem olhar nas suas anotações, nem procurar em alguma tela aí esse vídeo e achar as respostas. Por quê? Porque você vai tirar tudo da sua mente, que é o mais importante, não é verdade? Então, eu vou falar uma frase aqui em português, vou te dar um tempinho e você me fala em inglês antes que eu fale e apareça aqui na tela, tudo bem? Então, let's get started. Vamos começar? Bom dia, turma! Good morning, class! Hoje nós vamos fazer uma atividade diferente. Today we are going to do a different activity. Uma autoavaliação em grupo. A group self-evaluation. Eu tenho algumas perguntas para vocês responderem juntos. I have some questions for you to answer together. Então vocês têm que pensar sobre seus pontos fortes.
So you have to think about your strengths. E pontos fracos como um time. And weaknesses as a team. Vocês cooperam uns com os outros? Do you cooperate with each other? Vocês ajudam uns aos outros a entender tópicos complexos? Do you help each other understand complex topics? Vocês respeitam uns aos outros? Do you respect each other? Vocês apoiam uns aos outros? Do you support each other? Vocês acreditam em trabalho em equipe? Do you believe in teamwork? Vocês fazem o seu melhor todos os dias? Do you do your best every day? We're done! Terminamos! Muito bem, student! Eu tenho uma apostila de exercícios que foi desenhada para fazer você melhorar o seu writing, a sua escrita. Então, aqui nas nossas aulas, nós treinamos muito o listening, que é a escuta, e o speaking, que é a fala. Mas esta apostila de exercícios em formato PDF, que você pode acompanhar no seu dispositivo eletrônico ou pode imprimir, você aí vai fazer os seus exercícios de forma impressa ou olhando na tela do seu computador, do seu celular, do seu tablet e conferir as respostas no final da apostila. Mais informações de como você pode adquirir no primeiro comentário fixado. Eu espero que você tenha aproveitado muito essa class, essa aula, e você pode deixar aqui um comentário mostrando que frase ou que palavra você aprendeu na aula de hoje. Não só que palavra, mas que palavras, ou quanto que você acertou desse challenge. Eu sempre gosto muito de ler os comentários. Eles me incentivam a sempre continuar fazendo esse belo trabalho. Alright, student? Thank you so much. See you soon. See you next class. Te vejo na próxima aula. Bye bye.